A gente começou uma série na semana passada chamada Fruto, Vivendo pelo Espírito. E a gente olhou para a carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, ele traz uma relação sobre como é uma vida natural, uma vida que ele chama de uma vida baseada nas obras da carne, ou seja, na nossa natureza, na nossa própria natureza, como é que a gente vive. E ele apresenta um novo modo de vida que ele chama de uma vida regida pelo Espírito de Deus. E ele vai falar no capítulo 5, verso 22 de Gálatas, e eu vou ler esse texto agora na NVI, ele diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. A ideia dessa série é, em cada uma das próximas semanas, a gente começou a semana passada falando sobre amor, hoje a gente vai falar sobre alegria, que é o segundo elemento destacado aqui, e ao longo das próximas semanas a gente vai falar em cada uma delas sobre um desses elementos. E falando sobre a alegria, a gente tem que pensar que, e isso a gente falou na semana passada, se você não viu, depois vai no aplicativo, no nosso canal, procura lá, porque é importante você ter uma base para essa série. Dentre tantas coisas que a gente falou, uma delas é que Paulo ele não fala de frutos do Espírito. Não é uma declaração, não é uma frase conjugada no plural. Ele fala de fruto do Espírito, e a razão principal para isso é que a gente compreenda que ele não está dando uma série de opções que você pode escolher quais dessas opções você quer na sua vida e quais dessas opções você não quer. Ele está falando, na verdade, que se alguém é um cristão, se alguém é regido pelo Espírito Santo e tem essa vida diferente que ele apresenta em relação a essa vida controlada pela sua própria natureza, ele está dizendo que essa pessoa ela vai se desenvolver em todas essas áreas. Então, não tem a ver simplesmente com o teu temperamento, com o teu jeito de ser, mas tem a ver com a ação do Espírito Santo na sua vida, que faz com que cada uma dessas características seja uma marca na vida desse cristão. E hoje eu quero falar sobre a alegria. Eu não sei a história de vida de todos vocês, mas se você cresceu na igreja, se você frequentou escola bíblica de férias, escola dominical, eu ouvi agora, antes de começar o culto, de Walter falando de uma pessoa que se confundia com as palavras e gostava de ir para a escola demonical, não é isso que a pessoa falava? Demonical? Depois você pergunta de Walter no final do culto. Mas se você frequentava esse tipo de ambiente, é provável que você tenha crescido cantando, ou ouvindo, ou atrapalhando as pessoas a cantarem. Você vai entender por quê. Uma música que dizia assim: a alegria está no coração de quem conhece a Jesus. Aí continuava falando o quê? É porque eu esqueci. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aí, nesse momento, começava um fenômeno muito interessante, que se dividia normalmente entre meninos e meninas, e aí aquela guerra dos sexos que havia na igreja, né, aquele negócio querendo ganhar, alimentado pelos professores, que sempre perguntavam quem vai ganhar, menina, menina, e começava aquela gritaria, chinelada voando, as crianças brigando. Normalmente Deus pega a pior dessas crianças e fala assim: você agora vai ser pastor. E normalmente é isso que acontece, mas às vezes não é isso. Mas aí, nesse momento, começava um fenômeno que a metade cantava isso, a alegria está no coração de quem conhece Jesus, e a outra metade ficava cantando aleluia ao mesmo tempo, e você não conseguia entender direito o que era cantado, e as crianças já não conseguiam mais ter uma coordenação, e essas mesmas crianças crescem, continuam frequentando a igreja, e são os adultos que têm dificuldade de cantar e bater palma ao mesmo tempo que se perdem. Não sei se você já viu esse tipo de coisa acontecendo. É provável que tenha acontecido hoje do seu lado, mas não vire para o irmão que está do seu lado e diga alguma coisa, porque ele vai saber. A gente começou a ter aula de música aqui na igreja, tem violão, baixo, teclado, e o pessoal vai desenvolver uma aula para quem precisa cantar e bater palma ao mesmo tempo. Pode ficar tranquilo que a gente vai ter esse tipo de demanda sendo suprida. Mas essa música, independente da confusão que causava, é uma realidade. A alegria está de fato no coração de quem conhece a Jesus, porque quem conhece a Jesus tem o Espírito Santo. Se alguém tem o Espírito Santo, a gente entende que um dos aspectos do fruto do Espírito é exatamente a alegria. Perfeito. A música faz todo sentido. A música é uma música bíblica, a música é uma música verdadeira.
Mas a minha pergunta para você é se na prática essa teoria funciona. Se na prática alguém consegue olhar para você e identificar como uma característica marcante na tua vida exatamente esse tipo de alegria que nós estamos falando. Semana passada, nós falamos sobre o fruto do Espírito, que é uma vida que é oposta a uma vida guiada pelas obras da carne. Como é que isso se aplica no que diz respeito à alegria? Se quando nós falamos do amor, nós refletimos que a nossa natureza nos comanda a fazer o seguinte: nós amamos as pessoas que são amáveis. Nós amamos as pessoas que, em certo sentido, merecem o nosso amor. E que somente uma vida guiada pelo Espírito de Deus vai fazer com que a gente ame pessoas que não são amáveis. Somente uma vida regida por esse Espírito Santo vai fazer com que a gente ame pessoas que não merecem o nosso amor ou que não têm absolutamente nada a nos oferecer. Como isso se aplica no que diz respeito à alegria? É natural do ser humano, e aí não é uma crítica, porque isso é absolutamente natural. É absolutamente natural que a gente se alegre quando as coisas vão bem. As coisas estão acontecendo do modo como eu planejei. Eu tenho um projeto de vida e tudo está acontecendo exatamente do jeito que eu havia planejado a minha carreira, a minha vida sentimental, a minha vida amorosa, a minha vida conjugal, os meus relacionamentos, a minha membresia na igreja. Tudo está indo do jeito que eu esperava, às vezes até melhor do que eu esperava, e é natural que a gente se alegre. Só que a gente está falando de um estilo de vida que é regido pelo Espírito Santo, e que não é totalmente de acordo com a nossa própria natureza. Nós estamos falando de uma vida diferente, uma vida guiada por Deus, ou seja, uma vida que é uma vida melhor, uma vida que nos conduz à liberdade, que não tem a ver com uma ausência total de limites, mas é uma liberdade que nos permite viver, não simplesmente para agradar a nossa própria natureza, viver uma vida melhor, que não nos torna escravos da nossa própria carne, dos nossos desejos, das nossas aspirações, das nossas motivações. Uma vida guiada pelo Espírito Santo é uma vida diferente. E quando nós falamos dessa alegria que é fruto do Espírito Santo, não é uma alegria que tem a ver com as circunstâncias, porque isso a nossa natureza já é capaz de fazer. Eu não preciso do Espírito Santo agindo em mim para eu me alegrar quando as coisas estão bem. Eu não preciso do Espírito Santo agindo em mim para eu me alegrar quando tudo está de acordo com o que eu esperava. A alegria que é fruto do Espírito Santo é exatamente essa alegria que independe das circunstâncias. E como é que a gente vive isso? O mesmo apóstolo Paulo, que escreveu para os Gálatas falando do fruto do Espírito e destacando todos esses aspectos, ele escreve uma carta, dentre tantas cartas que ele escreve no Novo Testamento, uma delas é conhecida como a Carta da Alegria. Eu não sei se você já ouviu falar nisso, mas a carta que Paulo escreve aos Filipenses, ela é conhecida e chamada assim por muitos comentaristas bíblicos como sendo a carta ou a epístola, que é um termo um pouco mais antigo, que significa basicamente a mesma coisa, a epístola, a carta da alegria. Nós tivemos aqui na igreja, há mais ou menos uns 2 anos, uma série expositiva, onde a gente abordou toda a carta aos Filipenses, versículo por versículo. O nome dessa série foi É Preciso Saber Viver. Não sei se você se lembra, mas nós abordamos toda essa carta, versículo por versículo e tudo mais. E nós falamos ao longo dessa série sobre alguns aspectos importantes dessa carta aos Filipenses. Por exemplo, sobre a plantação dessa igreja. O evangelho ele foi pregado, e aí o texto bíblico vai dizer que Deus abriu o coração de uma mulher chamada Lídia para que ela pudesse crer no Evangelho, e essa mulher então se converte à mensagem do Evangelho. Logo em seguida, havia uma jovem que adivinhava uma série de coisas, e quando o Evangelho é pregado, essa mulher, na verdade, ela não tinha um dom sobrenatural, mas ela estava possuída por demônios, e o texto bíblico vai dizer que essa mulher ela é liberta, essa jovem é liberta, ela crê na mensagem do Evangelho. Então temos Lídia, temos essa jovem que foi liberta, e temos também um carcereiro.
Um carcereiro que crê na mensagem do Evangelho, ele e toda a sua família também são salvos, se convertem ao Evangelho, e agora, a partir dessas 3 famílias, o apóstolo Paulo inicia uma nova igreja, a plantação dessa igreja na cidade de Filipos, que, como uma curiosidade, é a primeira igreja cristã na Europa. Isso tudo está descrito no capítulo 16 do livro de Atos dos Apóstolos, depois você pode ler quando chegar em casa. Eu te aconselho, inclusive, a ler todo o livro de Atos dos Apóstolos, porque é bem interessante. Por que é importante a gente falar isso? Para que você compreenda que Paulo, que é o plantador dessa igreja, ele nutria um carinho especial pela igreja de Filipos. Essa é uma das poucas cartas que ele escreve que não tem como objetivo central corrigir um problema doutrinário, corrigir um problema teológico ou corrigir algum problema na vida prática da igreja. É uma carta que tem muito mais a ver com o encorajamento do apóstolo Paulo, que havia plantado essa igreja para esse povo que estava vivendo exatamente como eles deveriam viver. Essa carta é conhecida como Carta da Alegria, e eu queria destacar um versículo já caminhando para a conclusão dessa carta, e eu peço para você abrir a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 4, no verso 4, onde a gente vai olhar um pouco para esse verso simplesmente, e procurar entender o que a gente pode extrair para a nossa vida, para o nosso cotidiano, nesse tema que é a alegria como fruto do Espírito Santo. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, verso 4. O texto vai ser projetado na versão que eu leio, que é a Nova Versão Internacional, ou NVI. E o texto diz o seguinte: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Feche seus olhos mais uma vez, se você puder. Deus, obrigado pela leitura da Tua Palavra, e a gente pede que nesse momento, por meio do Teu Espírito Santo, o Senhor nos ajude a compreender as verdades da Tua Palavra, as verdades nesse texto, e além disso, nos ajude a aplicá-las à nossa vida, para que a mensagem do Evangelho não seja algo simplesmente teórico, mas seja um meio pelo qual o Senhor rege as nossas vidas através do Teu Espírito Santo. A gente ora para que seja assim, a gente pede isso no nome de Jesus. Amém. Então, Paulo prega a mensagem do Evangelho, essas famílias se convertem, ele inicia, então, essa primeira igreja cristã na Europa, e ele escreve, depois de algum tempo, para essa igreja, encorajando esses irmãos e falando da gratidão que ele tinha, da alegria que ele sentia e do sentimento que ele nutria por esses irmãos. Até aqui, uma bela história. Até aqui, uma história super normal de um plantador de igreja que está feliz com o desenvolvimento dessa mesma igreja e escreve para que eles se sintam encorajados, motivados e alegres. Uma história absolutamente normal, se não fosse o seguinte fato: Paulo, ele estava preso. A carta conhecida como a Carta da Alegria é escrita por alguém que está em uma prisão. E mesmo enfrentando essa situação difícil da sua vida, ele fala inúmeras vezes sobre experimentar exatamente essa alegria. Ele começa essa carta dizendo para os filipenses que ele se alegrava sempre que se lembrava deles. Ele vai continuar e ele vai dizer o seguinte: eu me alegro todas as vezes que eu oro por vocês. No final da carta ele vai dizer: eu me alegro com as ofertas que vocês me enviaram. No meio da carta ele vai dizer: eu me alegro com os meus sofrimentos, e eu quero que vocês se alegrem também com os meus sofrimentos, porque eles têm contribuído para o progresso do Evangelho. Esse homem está preso porque pregava a mensagem do Evangelho. E o que ele faz quando se encontra na prisão? Ele não culpa Deus. Ele não se revolta com o que Deus tinha feito. Ele não escreve uma carta para que os filipenses sentissem pena dele e mandassem talvez mais dinheiro como uma forma de lavar as suas consciências e demonstrarem uma espécie de remorso. Muito pelo contrário. Ele está escrevendo para esses irmãos dizendo o seguinte: se alegrem comigo, eu estou feliz, eu estou alegre, porque mesmo preso, os meus sofrimentos têm contribuído para o progresso do Evangelho. E é esse o tipo de alegria que nós somos chamados a entender como sendo a alegria que é resultado da ação do Espírito Santo em nós. Porque esse tipo de alegria não é uma alegria comum da gente perceber e muito menos experimentarmos. Porque ela não é natural. Porque ela não é da nossa natureza.
porque não é comum a gente se alegrar quando a gente enfrenta os piores momentos das nossas vidas. É esse tipo de alegria que ele vai apresentar aos Gálatas, dizendo que ela é fruto do Espírito Santo. Nós não somos capazes de produzi-la pelos nossos próprios esforços. Paulo está enfrentando uma situação terrível e ainda assim ele diz experimentar alegria mesmo nesse cenário que ele está inserido. Nesse verso que nós lemos, aliás, ele está caminhando para a conclusão da sua carta, depois de dizer uma série de coisas importantes, e caminhando para o fim da sua carta, ele vai dizer: alegrem-se sempre no Senhor. Eu queria dividir aqui esse verso e destacar alguns pontos que nos fazem pensar. Em primeiro lugar, é o que vem primeiro aí, quando ele diz, eu queria destacar com vocês, é o seguinte: alegrem-se. Paulo está escrevendo para uma igreja, ele está escrevendo para uma comunidade de cristãos, ele está escrevendo para a reunião de discípulos de Jesus que se reunia na cidade de Filipos, e ele está basicamente dando uma ordem. O verbo ele está conjugado no imperativo. O que Paulo deixa claro para os seus leitores é que não é uma opção para um cristão se alegrar ou não, mas é uma ordem expressa para que eles se alegrassem. E eu queria te lembrar que, como eu disse, o principal objetivo dessa carta não foi corrigir erros doutrinários, não foi corrigir problemas de relacionamento, mas foi destacar a gratidão e a alegria que ele sentia por esses irmãos. O que isso quer dizer? Que a igreja de Filipos era uma igreja saudável, que a igreja de Filipos era uma igreja bíblica. Isso significa que a igreja de Filipos era uma igreja perfeita? Obviamente que não. Igreja é reunião de pessoas, não há pessoas perfeitas. Tem um livro muito interessante que serviu de base, inclusive, para a plantação, tanto da IPB4, que é a igreja pastoreada pelo Daniel Mosca, quanto ao Ajuntamento, que é a igreja do pastor Marquito. E o nome desse livro, falando sobre a igreja, o nome desse livro é Proibida a Entrada de Pessoas Perfeitas. E é exatamente essa a concepção de uma comunidade de discípulos de Jesus. É gente imperfeita, cuidando de gente imperfeita, para que a gente seja aperfeiçoado dia após dia, quando a gente vai sendo trabalhado pelo Espírito Santo, para que sejamos mais parecidos com Cristo. O ser cristão não tem a ver com presumir uma perfeição que eu tenha, muito pelo contrário. Se eu sou cristão é porque eu reconheço o quanto eu sou imperfeito, o quanto eu sou incapaz de agradar a Deus por quem eu sou, e eu preciso desesperadamente de um Salvador. Por isso que eu vejo em Cristo a solução para esse problema que eu sou incapaz de resolver. Ao contrário do que alguns imaginam, um cristão não é aquele que tem que andar com um certificado de perfeição, muito pelo contrário. O apóstolo Paulo, que escreveu isso que a gente está falando, no fim da sua vida, depois de plantar inúmeras igrejas, escrever praticamente metade do Novo Testamento, ele vai dizer o seguinte: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O bem que eu quero fazer, eu não consigo, e o mal que eu odeio, eu faço todos os dias. Paulo está dizendo, em outras palavras, por mim mesmo eu sou incapaz de agradar a Deus, por isso que eu preciso de um Salvador. A igreja primitiva não era diferente. Às vezes a gente tem uma espécie de romantização e glamourização da igreja primitiva. Não sei se você já ouviu esse tipo de discurso das pessoas dizendo assim: nós precisamos voltar a ser como a igreja primitiva. E precisamos em alguns aspectos, mas dizer isso não quer dizer que a igreja primitiva não tinha defeitos. A ideia não é essa. Se você pega as 7 cartas do Apocalipse, você vai ver igrejas com problemas terríveis. Se você pega as cartas escritas por Paulo, você vai perceber. A carta de Paulo aos Gálatas, a gente vem falando sobre ela. A questão dos falsos mestres entrando na igreja, trazendo falsos ensinos, e as pessoas confundindo o evangelho com uma lista de faça ou não faça, o que acontece até os dias de hoje. Pessoas adicionando elementos do culto judaico para dentro da igreja evangélica, o que a gente vê até o dia de hoje. Igrejas que professam a Cristo, mas tem que ter um candelabro, a bandeira de Israel, o óleo ungido, a terra, que não faz o menor sentido. Paulo, quando escreve para os coríntios, ele está corrigindo problemas terríveis, problemas de imoralidade sexual. Não sei se você sabia, mas na igreja de Corinto tinha filho dormindo com a esposa do pai, e ele escreve uma carta para corrigir isso. A igreja primitiva, ela não é perfeita. Igreja é composta de gente e pessoas são imperfeitas. E a igreja de Filipos, embora fosse uma igreja saudável, não era também uma igreja perfeita. Havia tentativa desses mesmos falsos mestres
que a gente falou que estavam se infiltrando na igreja da Galácia, eles estavam tentando também se infiltrar nessa igreja. Leia comigo, Filipenses capítulo 3, versos 2 e 3. E eu acho fantástica a forma como Paulo se refere a esses falsos mestres. Ele não está falando de gente enganada. Ele está falando de gente que tinha consciência do que estava fazendo e estava apresentando uma mensagem deturpada para a própria satisfação. E a essas pessoas, o apóstolo Paulo, ele não poupa elogios, para não dizer o contrário. Ele vai dizer para esses irmãos, se referindo a esses, o seguinte: cuidado com os cães. Nossa, Paulo, como você é rude. Você não pode julgar, você foi chamado só para amar. Não é isso que a gente ouve hoje em dia? A gente tem tanta tolerância assim contra aqueles que deturpam o evangelho. Eu acho engraçado que os cristãos às vezes têm muita tolerância com um falso ensino, um falso mestre, um pastor que prega uma falsa mensagem. A gente trata assim, tadinho, coitado, precisa ser ensinado simplesmente. E quando alguém critica o meu político de estimação, eu viro o bicho. Isso revela às vezes onde está o seu coração e qual é a tua prioridade. Paulo, ele se refere a esses falsos mestres dizendo, cuidado com os cães. É um bom adjetivo. Cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Embora fosse uma igreja saudável, a igreja de Filipos tinha esse tipo de problema. Quer ver um outro problema que tinha na igreja de Filipos e que não sei se a gente tem até hoje? Gente da mesma igreja com problema de relacionamento um com o outro. Acho que é um negócio meio que normal quando a gente pensa em igreja, né? Versículo 2 e 3 do capítulo 4. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique, dois nomes muito bonitos por sinal, é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de julgo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. A igreja tinha falsos mestres tentando entrar, e já do lado de dentro tinha problemas de relacionamento entre cristãos. Ou seja, não era uma igreja perfeita. Havia circunstâncias ruins que poderiam ser um obstáculo a essa alegria desses irmãos. Mas ainda no capítulo 4, ele fala nos versos 2 e 3, para corrigir esse possível problema de relacionamento, ele diz, resolvam isso, e o verso que segue essa instrução de Paulo é o verso que nós lemos, onde ele diz, alegrem-se. Nem problemas pessoais de relacionamentos, nem tentativas de falsos mestres entrarem na igreja com suas falsas mensagens, absolutamente nada disso é um motivo plausível para que um cristão perca a sua alegria. E quanto a nós? Será que a gente tem levado essa ordem a sério? Ou a gente permite que quando vivemos um tempo difícil, os nossos olhos sejam imediatamente levados para as circunstâncias? Pior do que isso, às vezes as coisas estão até bem e por algum pequeno detalhe, algum motivo, alguma coisa que acontece, parece que o seu dia acaba, a tristeza te domina, a alegria vai embora. Esse é o caminho natural. Nós somos naturalmente influenciados pelas circunstâncias. E eu queria que você compreendesse que essa alegria que Paulo propõe, e em certo sentido ordena a que esses irmãos vivam, não é aquela ideia de ser um alegre alienado, aquela pessoa que não sabe nem o que está acontecendo, e tem muito mais a ver com um bobo do que uma pessoa alegre propriamente dita. Eu não sei, há um pouco tempo atrás eu ouvi uma expressão muito comum que era bobo alegre. Não sei se você já ouviu isso, mas não é esse tipo de alegria que Paulo está dizendo. De gente que não se preocupa com o que está acontecendo, não sabe o que está acontecendo, e está o tempo todo com aquele sorriso no rosto, tipo o Ronaldinho Gaúcho, assim, para você entender um pouco melhor. Não é sobre esse tipo de alegria. Paulo não está blindando esses irmãos dos problemas da igreja. Essa carta e todas as cartas do Novo Testamento escritas para as igrejas, elas tinham o seguinte objetivo: elas deveriam ser lidas com a igreja reunida. Imagina, a igreja toda se reúne, alguém pega lá e fala assim, olha, eu vou ler uma carta que Paulo mandou para a gente, e aí ele começa a ler, e está todo mundo ali, os falsos mestres, Evódia, Sintique, Clemente, a galera toda reunida, Lídia, o carcereiro, todo mundo reunido, e aí Paulo começa, alguém começa a ler o que ele escreveu, e aí fala assim, cuidado com os cães, pessoal da falsa, ele não tinha tanto essa preocupação assim com o que é tão
politicamente correto. Eu não estou dizendo também para você descartar isso, ser uma pessoa totalmente grossa, não tem a ver. Mas Paulo entendia que a sua prioridade era apresentar a mensagem do Evangelho como ela é. Essas pessoas estavam deturpando de modo proposital a mensagem do Evangelho, e ele estava preso por causa dessa mensagem, era algo inegociável para ele. E aí, durante a leitura, ia se lendo dos problemas que havia com Evódia e Síndique, e talvez as pessoas comentando e dando razão para uma, dando razão para outra, mas era exatamente isso que acontecia. Eles não estavam imunes aos problemas, eles sabiam dos problemas que havia naquela igreja, mas ainda assim Paulo está dizendo, alegrem-se. A alegria que é fruto do Espírito Santo é uma alegria que coexiste com momentos tristes e difíceis, mas é uma alegria que nos faz enxergar a vida de outro modo, porque a minha vida não é regida mais pelas circunstâncias, mas ela é guiada pelo Espírito de Deus. Por isso que o segundo detalhe nesse verso, ele diz alegrem-se e ele diz sempre. Se alegrar é uma ordem, e essa alegria deve estar presente sempre, em todos os momentos. Sejam eles bons ou ruins, sejam as circunstâncias favoráveis ou adversas. Não sei vocês, mas uma das piores coisas que a gente vê nos nossos relacionamentos e amizades e tudo mais, é quando alguém está sofrendo alguma coisa e outra pessoa tenta minimizar a dor. Isso é muito comum quando você vai em velório, por exemplo. Aí você está lá, você vê alguém sofrendo, que perdeu um parente, alguém querido, já tem aquele sofrimento natural do velório, que sempre tem um tio emocionado, que fala que vai ajudar a pagar as coisas, para dividir, no final não paga, né? Você já prevê esse tipo de sofrimento, já tem a tristeza de ter perdido alguém, e vem alguém para te consolar e fala assim, não fica assim, Deus levou ele porque precisava dele lá no céu. E eu não consigo entender essa lógica de jeito nenhum. Como é que Deus vai precisar de alguém? Sabe, esse tipo de gente que quer fazer até o bem, quer ser agradável, mas acaba piorando as coisas. Outro problema que a gente vê muito nesse aspecto é gente que é tão competitivo que até nas desgraças ele quer ser maior. Já conviveu com gente assim? Você fala assim, cara, eu estou com uma doença terrível. E ele, enquanto não arrumar uma doença pior do que a sua, ele não vai sossegar. Você fala assim, eu estou com um problema financeiro. E ele fala assim, eu estou com 2. Qualquer coisa que você falar, até coisas negativas, essa pessoa vai querer provar que ela está sofrendo mais do que você. E isso irrita. Por que eu estou falando isso? Porque pode ser que você enfrentando um problema, no meio de uma situação difícil, numa situação terrível, talvez o pior momento da sua vida, alguém escrever para você falando assim, alegre-se sempre, vai te irritar. Quem esse cara pensa que é? Para mandar eu me alegrar e me alegrar sempre. E por isso é importante a gente compreender de onde Paulo está escrevendo e em qual circunstância ele está escrevendo. Ele não está escrevendo de um palácio, de uma ilha paradisíaca ou de algum lugar assim, dizendo, se alegrem porque eu estou bem aqui. Não. Ele está escrevendo de uma prisão e preso por pregar o Evangelho. A velha mensagem de que Deus está reconciliando pecadores por meio da fé em Jesus Cristo. Paulo está nessa prisão e ele diz aos filipenses, alegrem-se e alegrem-se sempre. Eles não podiam argumentar dizendo, ele está mandando eu me alegrar, porque ele não sabe o que eu estou sofrendo. Não, é como se Paulo dissesse, se alguém tem motivo para não estar alegre, esse cara sou eu. Eu estou preso porque eu obedeci a Deus, eu estou sofrendo porque eu me mantive fiel, e ainda assim eu me alegro quando eu me lembro de vocês, quando eu oro por vocês, quando eu olho para os meus sofrimentos e vejo que eles contribuem para o avanço do Evangelho, que Cristo tem sido glorificado no meu sofrimento, e eu estou escrevendo por conta de tudo isso, para que vocês se alegrem sempre. A alegria de vocês não deve estar vinculada às circunstâncias. Que é fácil viver assim? Não é, né? É difícil, eu diria até impossível cultivar e viver esse tipo de alegria. Por isso a última parte dessa frase importa tanto. Alegrem-se sempre no Senhor. Para que a gente viva uma vida assim, isso só é possível quando a nossa fonte de alegria é o próprio Deus. Paulo está alegre e ele convoca os irmãos a se alegrarem com ele, independente das circunstâncias, porque a sua alegria está centrada em um Deus que é maior do que todas as circunstâncias.
A razão para experimentar essa alegria, mesmo no momento mais terrível da sua vida, é que você confia em um Deus que é maior do que toda e qualquer circunstância. O grande problema, na prática, é que muitos de nós depositamos em outras coisas a fonte primária da nossa alegria e satisfação, por isso nós estamos eternamente insatisfeitos. Depositamos a nossa alegria no nosso trabalho, e você deve se alegrar no seu trabalho, isso é bom, isso é justo, isso é aceitável, a gente precisa fazer isso realmente. Só que há uma diferença entre se alegrar no seu trabalho e ter no seu trabalho a fonte primária da tua satisfação e da tua alegria. Se você perdesse o teu emprego hoje, você ainda seria uma pessoa alegre? Outros depositam na família, que é também um motivo plausível, bom, excelente, você se alegrar com a sua família, mas se você perdesse a sua família, você ainda seria uma pessoa alegre? Pode parecer que eu estou jogando um pouco pesado, mas a alegria que é fruto da ação do Espírito em nós, é exatamente esse tipo de alegria. Da música Sou Feliz, se lembram da história? De uma família que está viajando num barco, e o pai, ele fica para ir alguns dias depois, e esse barco onde toda a sua família está navegando, sofre um naufrágio, afunda, seus familiares morrem. E quando o pai faz essa viagem, alguém mostra para ele mais ou menos o local onde tinha acontecido aquela tragédia, e ele escreve a letra de uma canção dizendo: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. É esse tipo de alegria que é resultado da ação do Espírito Santo em nós. A alegria experimentada, por exemplo, pelo profeta Abacuque, que ele faz uma oração, capítulo 1 de Abacuque, se você ler, parece que ele está no Brasil. Ele fala para Deus assim: eu não aguento mais. É violência, é injustiça, leis que são frouxas, leis que não são cumpridas. Se ele fala do preço do combustível, eu ia ter certeza, mas ele não falou sobre isso. Ele fala sobre uma série de desgraças que aconteciam em sequência. E Deus responde a oração de Abacuque. Eu poderia falar assim: Deus responde a sua oração, vá para casa feliz. Só que a resposta de Deus para a oração de Abacuque é a seguinte: Abacuque, aperta o cinto, mais ou menos isso em outras palavras, né? Aperta o cinto e aguenta firme aí, porque as coisas vão piorar. E aí no capítulo 3, é bem curtinho, leia também, leia Atos 16 e o livro de Abacuque, é bem interessante. Porque no capítulo 3, no primeiro ele está desesperado. No segundo, Deus responde dizendo que as coisas iriam piorar. O que a gente espera no capítulo 3? No mínimo um suicídio, alguma coisa assim, né? Mas não é o que ele faz. Ele faz uma oração dizendo para Deus o seguinte: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira, o produto da oliveira minta, nos currais não haja gado, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, ainda assim eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação, porque o Senhor, o soberano, é a minha força, Ele faz os meus pés como os da corça e me faz andar por lugares altos. O que é que muda para esse homem que está tão desesperado fazer esse tipo de oração? Compreender que a sua alegria não deveria estar centrada nas circunstâncias, mas em Deus. Se o Senhor é a nossa fonte de alegria, absolutamente nada terá o poder de nos roubar essa alegria. Isso significa que eu vou viver rindo o tempo todo? Não. Jesus mesmo foi alguém que chorou, viveu momentos de angústia profunda, quando ele estava prestes a ir para a cruz. Essa alegria não tem a ver com ficar rindo o tempo todo, porque ela não tem tanto a ver assim com o que nós sentimos, ela tem muito mais a ver com o que nós sabemos. Nós somos guiados pela fé e vivemos pela fé, pelas certezas que temos, e não pelos nossos sentimentos ou pelo que as circunstâncias podem tentar nos dizer. Esse mesmo Paulo, escrevendo para Timóteo, ele vai falar de uma série de coisas que ele está sofrendo, mas ele vai concluir essa afirmação sobre o seu sofrimento, dizendo: mas eu sei em quem tenho crido, e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final, o dia de Cristo Jesus.
Em outro momento ele vai dizer, mas eu sei em quem tenho crido e sei que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Jó talvez seja um grande exemplo de alguém que tinha uma vida tranquila, abastada, financeiramente o homem mais rico do Oriente, com filhos bonitos, saudáveis, com a família toda reunida sempre, um homem religioso que fazia sacrifícios em prol dos seus familiares e de repente ele perde tudo. E aí os seus amigos aparecem e começam a acusá-lo, dizendo, olha, se tudo está dando errado é porque você está em pecado. É uma versão antiga do que a gente vê ainda hoje. Gente que condiciona a ação de Deus como se Deus fosse alguém só para te punir quando você fizesse o mal. Diante de tantas afirmações complicadas sobre o caráter de Deus, Jó ele vai dizer o seguinte, eu sei que o meu Redentor vive e que no devido tempo ele se manifestará. Esse tipo de alegria que nós somos chamados a ter é uma alegria que faz com que a gente compreenda que a nossa vida não é regida pelas circunstâncias. Que por mais que a gente experimente momentos difíceis, ainda assim nós conseguimos nos manter alegres. Abra a Bíblia comigo em Hebreus capítulo 12, e a gente está caminhando para o fim. E você sabe que quando um pastor diz que está caminhando para o fim, é porque faltam uns 45 minutos ainda, mas não é o caso, pode ficar tranquilo. Hebreus capítulo 12, versos 1 e 2. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. O autor de Hebreus vai nos dizer como Jesus suportou a cruz e a vergonha, e ele faz isso simplesmente por causa da alegria que lhe estava proposta. Note que essa alegria não anulou o seu sofrimento por completo, mas é uma alegria maior do que o seu sofrimento e que o motivou a cumprir o plano de Deus, assim como essa mesma alegria que nós somos chamados a ter é uma alegria maior do que o sofrimento que nós experimentamos no momento, e ela deve nos motivar a corrermos essa corrida que nos é proposta com perseverança. O apóstolo Pedro vai dizer, para que a gente se lembre, que as aflições do tempo presente não podem ser sequer comparadas com a glória que há de ser revelada. Esse tipo de alegria que nós somos convocados a experimentarmos, a vivermos. E a minha oração, de verdade, é que você encontre esse tipo de alegria na tua vida. Que você se alegre sempre, sabendo que o único modo de viver desse jeito é tendo no Senhor a fonte primária e última de toda a sua satisfação. Mas como essa vida é possível mesmo em circunstâncias tão ruins? Desemprego, doenças, dificuldades, pandemia. A gente só consegue viver assim quando a gente tem o Evangelho como base da vida. Entender o que Cristo fez por nós deve nos motivar para que a gente viva do mesmo modo. Pela alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz e os sofrimentos, e hoje ele está assentado à direita do trono de Deus. Lembrando da alegria que é maior do que a dor e fez com que Cristo suportasse os sofrimentos. Se nós cremos nessa mensagem do Evangelho, nós temos Cristo como nosso Senhor e Salvador. Deus habita em nós por meio do seu Espírito Santo. O mesmo Espírito que estava sobre Jesus, quando ele suporta o sofrimento, a dor, a cruz, a vergonha, por causa da alegria que lhe estava proposta. Esse mesmo Espírito Santo é o que habita em nós, está produzindo e irá produzir continuamente e cada vez mais essa alegria. Paulo conclui esse verso: alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Ele está enfatizando, ele está dizendo o quanto isso é importante, e ele está desejando para os filipenses o mesmo que eu desejo para cada um de nós hoje, que a gente viva exatamente desse modo.
mas hoje está difícil. Eu estou triste, aflito, preocupado, angustiado. O que eu devo fazer para viver essa alegria, mesmo com esses momentos tão difíceis que eu tenho experimentado? O mesmo que o autor de Hebreus recomenda. Mantenha os olhos fixos naquele que é o autor e consumador da nossa fé. Jesus Cristo é a fonte de toda a alegria e que a gente viva assim para a glória de Deus.